Sirene acionada no Flamengo. Mengão conclui outro negócio com a janela fechada e Gabigol tem acordo. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Além dos reforços do Flamengo estarem indo ao CT Ninho do Urubu, o clube também aproveita a pausa para intensificar o tratamento dos lesionados. Léo Pereira, Arrascaeta, De La Cruz, Michael e Gabigol. Então, além dos 3 reforços, o Alexandre, o Alcaraz e o Plata, que estão indo no CT, a galera que está lesionada, esses outros 5, também estão indo lá fazer esse trabalho aí para que eles sejam recuperados para o próximo confronto do Flamengo diante da equipe do Bahia. Inclusive, o Guilherme Xavier do Trivela traz a informação que o Arrascaeta deve reforçar o Flamengo diante da equipe do Bahia. No entanto, o departamento médico não vai forçar caso o atleta não esteja 100%. Situação é tratada com cautela. De La Cruz é quem mais evoluiu desde a contusão. Até porque a contusão de De La Cruz foi uma contusão mais tranquila ali, mais leve. Tem poucas chances de jogar contra o Bahia, mas deve estar disponível para o primeiro jogo contra a equipe do Peñarol, o Nicolás De La Cruz, né? Os uruguaios aí disponíveis pelo menos contra o Peñarol, mas já contra o Bahia já deve contar com o retorno do Arrascaeta e do Gabigol, que estão fazendo esse trabalho complementar no CT Ninho do Urubu. Amanhã, na quinta-feira, dia 5, a 1h da tarde, teremos a entrevista coletiva de apresentação do Alexandro, né? Ele que foi um dos primeiros reforços a serem anunciados após a vinda do Michael. O Alcaraz vai ser apresentado amanhã, no dia 6 a 1h da tarde, e o Gonçalo Plata vai ser apresentado apenas na semana que vem, na segunda-feira, dia 9 de setembro, a 1h da tarde, beleza, galera? Teve uma atualização nesse cronograma, a apresentação do Alcaraz estava marcado para acontecer 1h30, mas mudou, agora é 1h da tarde, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. Ó, Flamengo estuda a possibilidade de fazer quartos dentro do seu estádio. A ideia é aproximar os atletas das partidas, assim como acontece no Tottenham da Inglaterra. Durante a semana, o clube quer alugar as acomodações. E aí falou Marcos Bodin, vice-presidente de patrimônio do Flamengo. Imagina quanto não vale dormir na concentração. Então o Flamengo quer trazer a concentração para dentro do seu estádio, para que a concentração aconteça ali de fato no seu estádio. Bem bacana essa situação aí, cada vez aprimorando esse estádio do Mengão. Além disso, o vice-presidente de patrimônios do Flamengo descarta grandes shows no estádio do Flamengo. E ele fala que a grama será intocável. O dirigente revela que ideia de realizar eventos em praça ficará no terreno além do estádio, não no gramado, mas descarta shows que prejudiquem o campo do Flamengo, né? E isso aí já está bem posto aí, justamente para que o Flamengo também não precise passar por um processo de instalar grama sintética, o que essa diretoria é completamente contra nesse momento, beleza? Um dos argumentos, cara, tem gente levantando voz aí contra o estádio do Flamengo, é um negócio assim inacreditável, e um dos argumentos usados pelos odiadores do Flamengo, agora que o terreno do gasômetro, o estádio lá que o Flamengo vai construir é ruim para a cidade, porque é muito próximo do Maracanã. Sabe quem é próximo do Maracanã também? São Januário. São Januário fica a 3.600 metros do Maracanã. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o Engenhão fica a 9 quilômetros do Maracanã? E São Januário vai ter uma reforma para aumentar para 50 mil pessoas lá, que já foi inclusive aprovada pela prefeitura do município do Rio de Janeiro. O mesmo São Januário fica a 12 quilômetros do Engenhão, mas tem jornalista aí, como o De Laurenti cita aqui, o jornalista sociólogo que publicou seu texto na coluna do jornalista corintiano, não é arquiteto e sequer leu o edital do leilão.
Imagino que eles se incomodem com a distância entre o Pacaembu e o Morumbi, que são de 9 quilômetros. Ou até mesmo a distância entre o Pacaembu e o Canindé, que são de 7,5 quilômetros em São Paulo. Cara, tem muita gente que é contra o estádio do Flamengo e aí eles ficam procurando. Se você for para Londres, então, é um estádio do lado do outro. Se você for para Avejaneda, em Buenos Aires, para Avejaneda, na Argentina, você vai ver que o estádio El Cilindro é do lado do estádio Independente. Então, se tem São Januário, se tem já o Maracanã perto, se tem... Que se dane. Que se dane. É problema... Esses estádios aí não são do Flamengo. O Flamengo quer construir o seu estádio. Não tem essa história, cara. O negócio... Eu vou te contar, viu? Gerson participou de entrevista coletiva na Seleção Brasileira e olha, foi uma entrevista coletiva emocionante do nosso Vapo, do nosso Coringa, e ele revelou que o problema renal que ele teve no início da temporada, né, desfocou ele dos períodos das finais da Taça Guanabara, quase o tirou de vez ele do futebol. E o Gerson falou: fico feliz por estar de volta. Meses atrás, eu poderia ter recebido a notícia de não poder jogar futebol por conta da cirurgia e hoje estou aqui. É muito importante e quero desfrutar disso. E, cara, você vê no Gerson, você vê como o Gerson mudou. O Gerson dentro do campo hoje, ele quer jogar todas as partidas. Inclusive, ele briga no bom sentido com a comissão técnica que quer tirá-lo de uma partida ou outra. E ele quer estar lá, ele quer estar jogando, ele quer estar participando. E eu não tenho a menor dúvida que esse fator aí que quase acabou com a carreira futebolística dele, deve ter pesado. O cara falou: cara, tô aqui para disputar, tô aqui para jogar, pelo meu clube de coração. Então o cara continua ali, né? Então, bem bacana esse discurso do Gerson aí na entrevista coletiva. Cicinho do FCBT detonou o Flamengo de Tite e comentou o seguinte, abre aspas: o Flamengo não consegue ser campeão brasileiro. No início do ano passado eu falei que o Flamengo não ganharia nada lá em 2023 e não ganhou. Imagina agora, na Libertadores não passa da semifinal. Copa do Brasil eu não sei, mas Libertadores e Campeonato Brasileiro não. É óbvio que ele tá secando. A gente sabe das dificuldades que tem o Flamengo dentro do campo, mas tá falando isso aqui para secar o Flamengo também. Não é porque falou que ano passado que não vai ganhar nada, que ele é evidente agora e tá falando que não vai ganhar esse ano e não vai ganhar mesmo, né? A FIFA divulgou hoje a logo do Super Mundial de Clubes de 2025. Vai lembrar que o sorteio está programado para acontecer entre os dias 5 e 9 de dezembro. No vídeo feito, tinha uma musiquinha que também pode ser a música do torneio. Lógico, eu não vou colocar aqui por conta de direitos autorais, por conta dessas situações, mas vai lá no site da FIFA que já está divulgada a logo aí desse torneio aí que vai ser quase impossível um clube sul-americano, um clube de qualquer outro continente a não ser europeu, vencer, porque estarão as principais equipes da Europa ali, vai ter fase de grupo, aí vai ter oitavas, vai ter quartas, vai ter semifinal, vai ter final, vai ser um negócio realmente bem complicado. Estevão, rapaz, com essa notícia aqui, eu falo, é inacreditável isso que aconteceu no Flamengo, né? É uma informação que ela foi trazida pelo Alexandre Matos, lá no Twitter, que ele escreve o seguinte: o Estevão, destaque do futebol brasileiro e vendido ao Chelsea, foi oferecido antes de fechar com o Palmeiras ao Flamengo. O empresário do Estevão ofereceu ao clube por 325 mil reais, mais 2 mil reais mensais. O Estevão, esse está na seleção brasileira. Vitor Zanelli, que é o vice-presidente de futebol de base do Flamengo, tentou falar com o Landim e não conseguiu. Ou seja, erro de comunicação. E como no clube todas as decisões são centralizadas no presidente, sem contato com o Landim, não podia concretizar a negociação. Nesse meio tempo, o Palmeiras aceitou pagar o que foi pedido e acertou a contratação da jovem promessa. Essa situação, ele escreve aqui, prova o quanto é necessário ter um diretor técnico para controlar o futebol. Se tivesse essa pessoa nessa função na época, talvez o Flamengo tinha Estevão aqui no Flamengo. E, cara, tudo bem que tá mudando, contratar aí o
o Ricardo Pelingeiro para o scout no Flamengo, trouxeram o Theo Benjamin, né, que estava lá no Red Bull Bragantino, que é rubro-negro, que fazia análises táticas daquele Flamengo de 2019, mas isso é amadorismo. Por que tem todas as decisões, até de categoria de base, tem que passar pelo presidente? O Landim entende muito de número, de finanças, agora, de contratação de jogador, de tática, de técnica, isso aí, sinceramente, acho que ele não entende rigorosamente nada. Vamos lá, pessoal. Hugo Souza revela acordo para ser comprado pelo Corinthians. O Corinthians pode exercer a opção de compra de 50% dos direitos econômicos do goleiro, que pertence ao Flamengo a partir do dia 1º de outubro. E aí, o Hugo Souza falou em entrevista. Bom, a vontade é clara, né? Essa parte eu deixo para o meu empresário e para o presidente. O presidente tem falado que já está tudo certo, mas é com ele. E a minha vontade é muito clara de estar aqui, de continuar e construir uma história aqui. Estou muito feliz aqui. A grande questão, além do Flamengo dar de mão beijada o Neneca pro Corinthians, um negócio assim realmente inacreditável. Eu tava vendo uma live ontem com o Fred Gomes, com o Fernando Gil, cara. Eu sei que o Neneca saiu daqui com aqueles frangos, com aquelas atuações. Ele mesmo admite que teve um certo vislumbramento da parte dele, que comprou carro, aquela vida de jogador de futebol que mais parece uma vida de popstar, né? Mas por que ninguém o reavaliou? Pô, ele foi pra Europa, pode ter amadurecido, porque quando ele chega no Flamengo, já tem uma decisão tomada. Não, ele não continua aqui, porque nós já temos 3 goleiros definidos, ele não continua. Isso foi dito pelo próprio Marcos Braz, acho que foi uma pergunta até do Gabriel Orfan lá atrás, na entrevista de apresentação do Carlinhos no Flamengo. Não, ele quando voltava, chegava a ser negociado, não tá nos planos, mas por que não foi reavaliado? O Flamengo veio vender o Neneca por 800 mil euros, 4 milhões e 700 mil reais, 50% dos direitos econômicos. E tem outra, ainda corre o risco do Corinthians sequer pagar esse valor. Vamos lembrar que o Mateuzinho, até agora o Corinthians não pagou. E ao mesmo tempo que eles pagam a multa pro Neneca jogar e não paga o Mateuzinho, tá aqui, ó. Corinthians está muito otimista pela contratação de Memphis Depay e espera uma resposta do jogador até a próxima semana. A ideia é ter o atleta já contra o Fortaleza no confronto pela quarta de final da Copa Sul-Americana no dia 17 de setembro na Arena Castelão. Como é que pode isso? Vão pagar um jogador de 2 milhões e meio de reais por mês, vou comprar o Neneca, pagar a multa do Neneca e não paga o dinheiro do Mateuzinho. E o Flamengo continua a fazer negócio com esse time. Como é que pode uma história dessa? Queria entender essa equação. Ah, mas o Flamengo já cobrou. Era para ter pago no dia 5 de agosto, já estamos no dia 4 de setembro, dia 5 já é amanhã. Vai fazer um mês de atraso e não pagou ainda. Depois que tá livre no mercado. Muita gente pergunta, Pedrão, o Flamengo pode fechar mais uma contratação? Pode. Pode por quê? Além do Depay, tem outros jogadores livres no mercado. Você tem o Dele ali, você tem o Kurzal, que é lateral, você tem o Matip, zagueiro, ex-Liverpool, que está livre no mercado, né? Você tem o Pjanic, você tem inúmeros jogadores livres no mercado que o Flamengo pode acertar a contratação, tá? Galera, tem informação aqui da Raíssa Simplício que traz o seguinte. A avaliação da diretoria do Flamengo é que o trabalho do técnico Tite é bom. Acreditável. Acredita-se que a queda de rendimento da equipe se deve ao desgaste causado pela sequência decisiva de jogos e confrontos contra grandes equipes. Pois é, mas tem essa situação. Mas o que foi feito para diminuir esse desgaste? Qual que é a prioridade do Flamengo no campeonato? Se o trabalho do Tite é tão bom assim, por que o último jogo bom que o Flamengo teve foi contra o Palmeiras no jogo de ida pela Copa do Brasil?
Depois disso, só ladeira abaixo. Tomou 4 do Botafogo, perdeu pro Bolívar, tudo bem que foi altitude, mas perdeu pra Palmeiras, perdeu pra Corinthians, que tem um elenco horroroso, tá lutando para não cair pra zona do rebaixamento. Né? Ganhou com o Bragantino dentro de casa daquela forma que foi, naquele sufoco ali. O Flamengo teve que capinar sentado para ganhar no Bragantino. A diretoria chega, não, porque o trabalho está sendo bem feito. É inacreditável, parece tão preocupado com outras coisas, né? E a gente sabe que tá, né? Com eleição, enfim. Vamos ver, contra a Bahia, contra a Peñarol e contra Vasco, o Flamengo precisa apresentar algo diferente. Se não apresentar, vai ficar difícil nessa situação, viu? Vocês podem ter certeza disso. E já tem gente dentro do clube que, ó, quer que o Tite meta o pé. Mas os caciques ainda têm a certeza que o Tite é o melhor caminho ali para o Flamengo, pelo menos por enquanto. Eu não tenho essa certeza. Vamos lá, pessoal. Segundo o jornalista Marco Belo Júnior do podcast Timão, a patrocinadora master do Corinthians, a Esportes da Sorte, tem um acordo verbal com o Gabigol para 2025. Essa é a mesma aí que tem um acordo pelo Mateuzinho, até agora não fez o depósito do dinheiro do Flamengo? Porque se for, né? Acordo verbal para 2025. O acordo depende do time paulista permanecer na Série A e não contratar outro atacante até janeiro. Então não é uma situação cravada, né? Porque se depende, não, porque depende de outro acordo, né? Não dá para entender. Gente, saiu uma informação urgente aqui agora que pode mudar os rumos do futebol brasileiro. Saiu aqui agora. No meio do vídeo aqui saiu informação e eu vou comentar. Comissão Nacional de Clubes e CBF fizeram uma reunião hoje, nessa segunda-feira. Quem trouxe a informação foi o André Rizek, que é jornalista e apresentador do Sport TV, e comentou aqui, que reunião é essa, Pedrão? Olha só. A comissão iniciou um debate para viabilizar a implementação do fair play financeiro e a ideia é que entre em vigor já na próxima temporada. E, cara, tem que ter o fair play financeiro. Porque senão vai continuar acontecendo... Isso aqui nem estava na pauta, tá? Notificou aqui agora e eu resolvi... Porque senão vai acontecer isso. O Corinthians deve Mateuzinho, o Corinthians deve... parece que deve Cuiabá pelo jogador, parece que deve Toluca pelo Pedro Raul e sai contratando. E o Flamengo, que é o otário, entre aspas, mas não é o otário, o Flamengo que é o honesto, capinou sentado pra ter o que tem, na moral. E o Botafogo, a mesma coisa. Que o Botafogo tem um faturamento de 300 milhões de reais por ano. Só nesse ano o Botafogo investiu 500 milhões de reais no seu time. Eles não têm esse dinheiro. Quem tem é o John Textor. Isso na Europa é proibido. Por isso que ele vem fazer isso aqui no Brasil. Então tem que ter o fair play financeiro. Espero que andem. Gente, fair play financeiro não é... não pode gastar. É você gastar aquilo que está dentro do seu faturamento. Se você gastar além, você é multado. E isso é o fair play financeiro. Entenda de uma vez por todas o que é o fair play financeiro. Né? E tem uma outra coisa. Essa Esporte da Sorte aí que parece que está contratando o Gabigol, né? Foi feita, mega operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro, mira CEO da Esporte da Sorte. Olha isso. Em casa de aposta que está patrocinando o Corinthians, é a principal casa que também patrocina a Globo. Tem coisa grande aí, hein? E o fiador, digamos assim, do Corinthians pelo Mateuzinho é essa casa aí. E até agora o Flamengo não recebeu os 8 milhões. O Flamengo já notificou e não recebeu do Mateuzinho. E agora quer levar o Gabigol também. É brincadeira, viu? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.